papo aberto. Um papo nosso para vocês. E aqui nós vamos ter conversas que vão fazer com que vocês aprendam e cresçam. E o dessa temporada, me pegou de jeito. Menopausa. É duro falar isso. E eu vou confessar que eu senti vergonha a primeira vez que eu falei. Eu estou na menopausa. Meu esposo ainda nem ouviu falar isso. Mas é. E menopausa, ela causa um bloqueio. Eu sei pouco, quero aprender. Por isso, convidei especialistas. Doutor Marcelo, doutora Fabiana e Vlad Agóis. Cada um com a sua experiência, com a sua expertise, e vão fazer com que nós compreendamos e nos preparamos cada vez mais para viver a menopausa. É isso aí. Vamos lá. Menopausa. Quais são os sintomas, doutor? São diversos. Se a gente pensar sobre a parte clínica, sobre o calor que as mulheres reclamam, sobre a questão da irritabilidade emocional, sobre a insônia, sobre a flacidez cutânea, sobre dor articular, sobre mudança do cabelo, de unha, tem diversas, né? Porque tem alteração geral em relação à parte hormonal, né? Que é justamente o desfecho. E aí, uma queda dos hormônios, principalmente de estradiol, pode provocar diversos problemas aí. Até mesmo a parte emocional, como falando que tem distúrbios de neurotransmissores, que aí acaba criando todo uma celeuma do emocional da pessoa. Tem gente que aparenta ser uma depressão e, na verdade, é a menopausa. Ou seja, 5.358 sintomas. Eu já vivi quase todos. É importante a gente salientar que, na realidade, a menopausa é uma data, né? É a data da última menstruação da vida de uma mulher. Então, quando a gente fala em período, a gente está falando de climatério, né? Então, até 10 anos antes da menopausa, da última menstruação propriamente dita, esses sintomas podem se iniciar, né? Sim. Então, isso é o que pega, às vezes, muita mulher. Ainda estou menstruando, mas já comecei vários sintomas e ela não se reconhece. E, às vezes, até muitos profissionais não conseguem fazer esse link de que aqueles sintomas, eles estão relacionados a esse climatério, mesmo aquela mulher ainda menstruando. Porque, na realidade, quando começa a irregularidade menstrual, ela já tem sintomas da transição menopausal há anos. É o climatério que te liga? É isso. Alô, climatério é você? Porque o climatério, a menopausa é quando a mulher completa 12 meses sem menstruar. Isso. 12 meses sem menstruar. É um aniversário. Ó, parabéns. Quase é um aniversário. São 12 meses exatos sem menstruar. E aí a gente pode dizer que é a menopausa. Então, eu não estou na menopausa. Eu estou no climatério. Eu estou me preparando para poder entrar na menopausa. É o que chama de perimenopausa? Perimenopausa. Também. Aí, o período de climatério a gente divide em perimenopausa, que é desde quando se inicia nesses primeiros indícios do declínio hormonal, até a menopausa. Depois da menopausa até os 65 anos, que o climatério, por definição, termina aos 65 anos, a gente tem a pós-menopausa. Então, tudo é climatério, 65, todo esse período é climatério. Aí, com 65, se inicia a senilidade. Gente, quanta informação. É babá. Confusão, endos e gritaria. Endos e gritaria. Então, assim, nós ouvimos falar muito em insônia. Essa daí, eu já nem sei mais o que é dormir. Porque quando dá 1h da manhã, eu acordo 2, 3, 4, 5 horas, eu dou uma cochiladinha, levanto, porque tem que preparar o café da manhã dos filhos. Irritação? Gente, nem se fala. Eu tô aqui. Aí na mesma hora. Gente, o que é isso? Mas existem outros sintomas que são imperceptíveis ou que as pessoas pouco falam? Sim, os desfechos que a gente chama de silenciosos, né? Então, paralelamente a essa transição menopausal, a mulher ela também vivencia uma transição cognitiva, metabólica e cerebrovascular, né? Cardiovascular. Então, além desse, nem toda mulher vai ter esses sintomas visíveis, mas os desfechos clínicos para a saúde dela estão acontecendo. Perda de massa óssea, aumento do risco de dela ter osteoporose, de ter fraturas ósseas futuramente, aumento do risco de dela ter doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, aumento do risco dela ter transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, do risco de demência, inclusive a doença de Alzheimer, né? Aumenta em até 4 vezes do risco dela ter um diabetes, piora da composição corporal, então ela começa a acumular mais gordura na região abdominal, e isso também, perda de massa muscular, a gente sabe que a perda de massa muscular aumenta o risco de mortalidade para todas as causas. Então, existem também os desfechos silenciosos para além daquilo que a mulher sente. Né? Eu tô tão esquecida. Memória foi com Deus, foi de arrasta. Há muito tempo já. Não, foi
Foi o período do... Névoa mental. Névoa mental. Eu não lembro de nada. Se eu vou levar alguma coisa para a rua, eu tenho que colocar na porta de casa. Eu vou colocando na porta, ou anotar. Até anotar, você esquece de olhar a anotação. Então, eu vou colocando tudo na porta, assim, ó. Com um bolinho na porta, para poder levar as coisas para algum lugar que eu vou levar. Senão, esquece. É muito complicado. São muitos sintomas. Muitos sintomas, né? E as mulheres ficam apavoradas aí, achando que estão com Alzheimer, né? Então, elas chegam no consultório assim, doutora, será que eu estou com Alzheimer porque eu estou esquecendo o nome do meu chefe, eu estou esquecendo o nome dos objetos? Falo, calma, não é Alzheimer, isso é a falta do estradiol realmente no cérebro, mas se a gente não repõe os hormônios, essa mulher tem maior risco assim, de desenvolver uma doença de Alzheimer no futuro. Então, o estradiol, ele é o responsável por minha mente funcionar bem. Induz, né? Induz. Tá, então, assim, a baixa dele que vem com o climatério faz com que eu fique mais esquecido. Também tem um progesterona também que a gente está falando. Ela tem uma ação a gente chama de neuroplasticidade, porque ela melhora as sinapses e acaba fazendo um trabalho de ligação entre um neuro e o outro. Se você tem queda, você vai diminuir isso, né? Ele acaba melhorando, quando a gente tem AVC, tem a parte cinzenta, que ele melhora a vascularização ali. Então, tem vários fatores, né? E o declínio, se a gente vai falar, a gente fala do estradiol, que é muito importante, que muita gente acaba não colocando ele em pauta, porque, por exemplo, o endotélio, que é a parte interna dos vasos, tem receptor para o estradiol. Então, ele faz cardioproteção, que é vascular. E a gente para pensar, o vaso tem o corpo todo. Então, quando você começa a ter lesão vascular, você começa a ter vários outros declínios, várias outras doenças, né? Eu costumo brincar que hoje, cada vez mais, tem mulheres fazendo menopausa química, porque usam anticoncepcional, que faz a clínica justamente igual, aumenta o risco de câncer, osteoporose, a sarcopenia, e a deficiência. Tem mulher que toma anticoncepcional e faz depressão, de chorar, fica com uma labilidade emocional gigantesca, né? Eu tenho Por conta do 23... anticoncepcional? Oi? Por conta do anticoncepcional. De prolongado. Ele Que faz uma menopausa química. Atrofia os ovários, né? Então, Você pega os hormônios, estão todos zerados praticamente, né? Aí, Nossa, eu não sabia disso. eu tenho 23 anos de formado, eu estava brincando um dia desse, que a gente pegava, eu ia estudar em livro, não tinha internet, né? E no livro, quando se falava em prevalência de infarto, você via homens com 45, mulher começava a 56. Hoje eu já me deparei com meninas de 26 anos infartando em emergência, que não era de se esperar. Aí, se você parar para pensar, o que pode ter provocado esse infarto? Aí, o estresse. Realmente, a mulher hoje está no meio de trabalho igual ao do homem, tem realmente o estresse. Mas o homem era 45, a mulher está sendo mais. Se a gente for um pouco mais a fundo, vai ver que é justamente a deficiência hormonal, o estradiol, que cada vez está pior. Na verdade, todos os hormônios, o estradiol mais voltado para essa parte vascular, né? Sim. E hoje tem uma menina nova infartando, e tendo as lesões, tendo as complicações. Eu pego muita paciente jovem com osteopenia, e não era para ter, né? E por conta da anticoncepcional. Desse hipoestrogenismo, né? E aí faz uma clínica típica de menopausa. Que eu brinco que é menopausa química, né? Porque bloqueia o eixo. A cara de que a mulher sofre. A mulher sofre. E o homem, doutor? O que é que tem que ele sente? Em relação a quê? Assim, mulher tem menopausa e homem tem? O homem tem o que a gente chama de andropausa, né? Hoje, cada vez mais, se a gente pensar, a menopausa é a queda dos hormônios, que a gente vai lá para progesterona, para o estradiol, a testosterona. Aqui para mulher não faz tanta diferença. Para homem, a gente foca mais na testosterona, né? Então, a andropausa é a queda dessa testosterona no homem também. E é interessante porque, assim, muita gente olha a testosterona, aí só pensa na questão do sexo ou de ganho de massa muscular para hipertrofia e tal. Hoje, até muito cardiologista batendo na questão da reposição da testo, dizendo que faz alteração cardiovascular e tal. Eu fiz pós em medicina do esporte, então o meu TCC estava sendo montado justamente de testo como cardioprotetor. É um negócio diferente, que é a gente pensar em doses, né? Sim. Um dos sinais bem típico de andropausa é aquele cara que é empresário e que de uma hora para outra ele não vê mais a empresa dele crescer, ele acha que tem que acomodar, aí ele fica quieto.
que algumas das vezes ele vai para um quadro de depressão e começam a tratar como depressão e, na verdade, ele está com andropausa. A testa dele caiu demais. Tem uma coisa bem sensível, que é aquele cara que dirigia o carro muito arrojado e estacionava o carro apertado e, de repente, essa noção espacial deixa de ter. Ele começa a não ter mais essa coragem de dirigir tão velozmente ou estacionar o carro mais apertado por causa da testa. O marido não chegou nessa fase ainda não. Não, não deixo, não. É 140, Ali eu tenho que cuidar 160. dele, que tá demais. Sim, E doutora. é importante ele falar isso, porque a gente vê que a testosterona, ela não é importante só para a função sexual, Não. né? Então, quando a gente fala da reposição, e já que a gente está aqui para quebrar tabus, a gente Sim. precisa falar também da testosterona em mulheres. Claro que o estradiol, como o Marcelo falou, o estradiol, a progesterona são os hormônios aí mais importantes, mas a testosterona em mulheres, ela também tem a sua Sim. importância, obviamente em doses e em níveis diferentes, né? Mas também tem a sua importância. E não é só para a função sexual. Para a função sexual também, mas também para a função neuromuscular. A testosterona também estimula a parte cognitiva. Sim. Então, a testosterona tem vários papéis, né? Inclusive para nós mulheres. Sim, sim. Laje, você se isso. encontrou aí? Total. Tá Claro, a perdendo. gente tem algumas informações que eu não tinha, que já ficando cada vez mais chocada, mais chocada. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu tenho uma noção, mas com quantos anos a mulher deveria começar a se preocupar com essa medição dos hormônios, a entender, a falar sobre climatério, menopausa? Porque acho que é importante a gente falar, Sim. claro, para quem está passando por isso, mas acho importante, a minha função hoje Prevenir, é né? alertar as mulheres para não chegarem onde eu cheguei, que foi no fundo do poço. Sim. Eu cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei, o doutor Jorge Valentim falou: você está vivendo à base de quê? De luz, né? Porque você não tem nada no seu corpo. Eu estava zerada de hormônios. Zerada. Eu fiz um mês inteiro de reposição de vitaminas, indo toda semana, durante 4 semanas, porque não tinha nada. Eu não era ninguém. Você não consegue ter força, você não consegue ter ânimo. Então, assim, eu quero que as pessoas, que as mulheres cheguem onde eu cheguei. Então, a partir de quanto tempo é o ideal para a mulher começar a se preocupar e não achar que não estou velha ainda, não tenho que se preocupar com isso. E é muito pelo contrário, né? Em uma média, a gente sabe que a mulher no Brasil, a data a idade dela ter a menopausa, né, que é a última menstruação, é em média entre os 50 aos 52 anos, né? Então, como a gente sabe, como eu falei, que essa pré-menopausa ela pode começar uns 10 anos antes, a gente fala que em média a partir dos 40 anos. Isso não quer dizer que não possa até ser um pouco antes, Sim. 35, 38, Sim. né? Mas, no geral, a partir dos 40 anos, a mulher tem que ficar atenta. E você falou, assim, de medir os hormônios. É importante a gente falar isso, porque o diagnóstico de pré-menopausa, ele não é laboratorial. E é por isso que eu digo que eu falo muito que essa transição menopausal é a maior lacuna que a gente tem no cuidado da saúde da mulher. Porque muitas vezes a gente está procurando um exame. E a gente não tem um exame, na pós-menopausa sim, mas na pré-menopausa a gente não tem um exame, a gente não tem um dado laboratorial para dizer assim, essa mulher está na pré-menopausa, o diagnóstico é clínico. A gente precisa ouvir essa mulher, a gente precisa ter esse traquejo, a gente precisa ter essa experiência para saber que esse acordar dela aí 1 hora, 2 horas da manhã, isso pode ser hormonal. Porque, inclusive, muitas vezes, a mulher ela não traz essa queixa para o médico. Sim. A paciente que vai para mim, para o ginecologista, às vezes fazer um preventivo ali de rotina, se eu não perguntar, ela vai me falar da insônia dela, ela acha que eu, como ginecologista, não tenho nada a ver com a insônia dela, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perguntar, de indagar e de juntar. Eu falo que é juntar as pedrinhas do quebra-cabeça para entender porque o diagnóstico ele é clínico. Eu estava falando quando eu cheguei, que eu fui numa médica uma vez, que era uma médica que atendia o meu plano, não era uma médica que eu frequentava há muito tempo, eu tinha mudado, e eu relatei para ela, estou sentindo os calores estranhos, que eu já tinha ouvido falar, já estava começando a ficar ligada sobre esse assunto, e ela me disse, não, imagina, é calor de Salvador. Então, assim, é importante também a gente procurar uma médica ginecologista ou um médico especialista em menopausa, porque é completamente diferente. Não é a mesma informação que tem, não é o mesmo tratar, não é o mesmo trato. Então, assim, importante a mulher com 35 já procurar um médico, uma médica que já tenha essa formação, que fale sobre, que entenda minimamente. Inclusive, os calores, como você falou, são sintomas até mais tardios, né? A maioria das pessoas acham que os sintomas de menopausa são só os calores, né? Só que a insônia, a irritabilidade, a mudança da composição corporal, tudo isso acontece anos antes dos fogachos, da secura vaginal, da irregularidade menstrual, né? Então, a gente precisa realmente estar atento, porque todos os estudos hoje mostram que o melhor momento para a gente começar a intervir é nessa perimenopausa inicial, ainda na transição menopausal. Então, se a gente fica esperando só essa mulher ter as ondas de calor, que muitas vezes ela nem vai ter, ou a irregularidade menstrual, a gente perde anos ali da gente ter um momento mais oportuno de intervir. Eu li uma frase essa semana que dizia assim,
que precisamos falar cada vez mais sobre a menopausa para que as mulheres se atentem e tratem antes, porque assim, quanto mais cedo eu souber como me tratar, menor será o impacto. Então, assim, hoje eu estou com 43 anos, já sinto os sintomas e tenho buscado entender e conhecer. Porque eu não quero ser aquela mulher que anda irritada, aquela mulher que anda desmotivada, aquela que nada tá bom. Eu quero ter a minha energia sempre lá em cima. Então, assim, quando eu olho para a Energia de Vládia, gostosa, né? energia de gostosa. Então, quando eu olho para a Vládia, eu falo assim, essa mulher aí é surreal. Ela é dona de si. Ela não se preocupa como vão olhar. Ela é o que ela é. Ela chega, se posiciona e os outros é que aceite. E por muito tempo, muitas mulheres, elas esquecem de olhar para si, de se aceitar. E muitas vezes, quando nós vamos conversar com outra, sem querer, nós jogamos ela para baixo, tentando ajudar. Por exemplo, eu fui falar com uma amiga, aí eu falei assim, eu não estou esquecida, isso é menopausa. Ela, não, mulher, tu é tão nova para poder estar na menopausa. Eu estou com 43 anos. Eu estou dentro do período do climatério que você acabou de falar. Perimenopausa, né? Na perimenopausa. Então, é a hora de eu olhar para os sintomas e cuidar para que eu continue sendo a mulher que eu quero ser. Então, assim, quanto antes nós despertarmos para os sintomas, para entender, para buscar especialistas, para poder nos preparar para esse momento, melhor nós vamos passar por eles. Com certeza. E quando você entendeu que você estava no climatério? Hoje eu estou com 49 anos e há 2 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir esses calores, irritabilidade, secura vaginal, a libido no pé, secura dos olhos. Eu descobri que são muitos sintomas. E eu já estava na internet, né, e eu comecei a brincar sobre isso. Então, a primeira vez que eu falei publicamente, eu liguei para o climatério, perguntando, querido, o que está acontecendo comigo? Manda um negocinho para ver se melhora. Então, eu fiz uma ligação. Tá sentindo o quê? Eu falei, nossa, calor, irritabilidade, irritabilidade, secura vaginal, a libido no pé, um calor da porra, porque assim, são muitos sintomas. E aí eu comecei a brincar sobre isso. E aí fiz também um quadro chamado Climatério é Você, que eu gravei 8 episódios, vou voltar agora. E é isso, eu descobri que minha mãe não teve, tentei conversar com minha mãe não passou por isso, que é uma coisa raríssima, pouquíssimas mulheres não passam por isso, mas pode acontecer, sorte de quem não vai passar, mas ela não passou por isso, então não tinha como conversar comigo sobre. As médicas que eu tinha procurado antes, é o calor de Salvador, e aí comecei a falar sobre isso e fui convidada para participar de conversas, de podcasts, de videocasts, com especialistas, que foi quando eu conheci a doutora Carla Ferner, doutor Jorge Valente, e eu comecei a me interessar cada vez mais por esse assunto. Eu disse, estou no caminho certo, é isso. Eu preciso alertar. E todos os dias eu recebo mensagem de mulheres agradecendo por estar falando desse assunto, que ninguém fala, que é um tabu, que tem vergonha, que quão importante é, que descobriu, assim como você, que estava no climatério, na perimenopausa, por que eu falo sobre isso. Então, assim, eu muito feliz e plena de estar ajudando outras mulheres, aí eu falo, a não passar pelo que eu passei. A desinformação é real, né? Inclusive, agora no final de julho, teve uma plenária no FDA, que é o órgão regulador, né, dos Estados Unidos, onde reuniu os maiores especialistas e cientistas, né, estudiosos de menopausa e climatério do mundo. E a conclusão da plenária, em unanimidade, foi que o medo da terapia de reposição hormonal pode ter tido um custo de até 150 mil mortes, que poderiam ter sido evitadas por uma terapia de reposição hormonal adequada, né? Porque tudo isso que a gente falou, os eventos cardiovasculares, as fraturas ósseas, tudo isso mata mulheres realmente, né? Inclusive, a maior causa de mortalidade em mulheres nessa faixa etária, após 50 anos, são as doenças cardiovasculares. Então, a terapia de reposição hormonal realmente reduz esse risco. E por um medo, na verdade, baseado em informações mal interpretadas, né? Um medo infundado, a gente está privando as mulheres de um tratamento que é realmente eficaz. O medo que você fala é o medo de só associar a reposição hormonal a câncer. Que hoje em dia é muitas outro mulheres processo, e muitos profissionais, né, não se hoje, sentem confortáveis de a prescrever. grande maioria, né? A grande maioria, né? Por medo. E falando